Bom dia a todos, bem-vindos à sexta reunião da Sala de Crise da Bacia do Rio Tocantins. Como nós costumamos fazer, antes de iniciar, eu vou passar para o Antônio Augusto para ele fazer um teste de áudio com todos os participantes. Ok, bom dia a todos. Vamos iniciar a chamada para verificar o áudio de todos. Eu vou pedir para todos manterem o microfone habilitado enquanto estiverem falando, para não dar microfonia. E aí, além do nome, por favor, informe a instituição que representa. Tá? Diego Pena. Bom dia, Diego Pena da ANA. Bom dia. Alexandre Sampaio. Bom dia, Alexandre, Ministério da Infraestrutura. Bom dia, Alexandre. Aline Camargo. Aline Camargo. Está com o microfone desabilitado, tá? Rafael Almeida. Bom dia, Rafael Almeida, Hidrologia pela Engie Brasil Energia. Ok, Rafael, sua internet está bem intermitente, tá? André Amorim. Bom dia a todos. André Amorim, da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD de Goiás, do CIMEGO. Ok, bom dia, André. Tadeu. Bom dia, Tadeu Ferreira. Bom dia. Pode falar, dia. Tadeu. Tá ouvindo ou não? Sim, pode falar. Bom dia, Tadeu Codevassi. Bom dia, Tadeu. Bruna Craveiro. Bom dia, Bruna Craveiro, da ANA. Bom dia, Bruna. Camila Azevedo. Bom dia, Camila Azevedo, do ONS. Bom dia, Camila. David Rafael. David Rafael. Microfone desabilitado. Defesa Civil de Imperatriz. Bom dia, Cícero, Defesa Civil Imperatriz. Bom dia, Cícero. Edmilson Silva. Bom dia a todos. Edmilson, da Agência Nacional de Águas. Bom dia, Edmilson. Eliezer Bulhões. Bom dia a todos. Eliezer Bulhões, DENIT, Diretoria Aquaviária DENIT. Bom dia, Eliezer. Giovanni. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Giovanni Dorif, do CEMADEM. Bom dia, Giovanni. Israel da Silva. Bom dia a todos. Israel EDP, representando o Lajeado e Peixe Angical. Bom dia, Israel. José Aguiar. José Aguiar da ANA, SAS. Bom dia. Karine Leal. Bom dia, Karine Leal, da Hidrologia de CEMADEM. Bom dia, Karine. Quênia. Quênia. Microfone desabilitado. Luana. Bom dia a todos, Luana Gomes, do ONS. Bom dia, Luana. Luiz Guilhom. Bom dia a todos, aqui Luiz Guilhom pelo ONS. Bom dia, Guilhom. Marcelo Carvalho. Bom dia a todos, Bom Marcelo dia, Carvalho por turno. CRF Catiane. Estão conseguindo me ouvir? Sim, Catiane, a gente já vai chegar na sua... Pode se apresentar, Catiane. Catiane, pode se apresentar. Ok, vamos dar continuidade. Márcia Seabra. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Márcia, do INMET. Bom dia, Márcia. Marlia. Bom dia, Marlia, do Ministério de Minas e Energia. Bom dia, Marlia. Matheus Machado. Bom dia, Matheus Machado da ANEEL. Bom dia, Matheus. Pedro Garrido. Bom dia. Eu não consigo ouvir os senhores. A CPL não está interligada. Pedro Garrido.
Bom dia a todos, Pedro Garrido, pelo ONS Rio. Bom dia, Pedro. Vou tentar novamente, Catiane. Catiane está com problema de áudio lá. José Vicente. Bom dia, José Vicente, da ENGIE, Brasil Energia. Bom dia, Vicente. Tainá. Bom dia, Tainá Mota, da CCE. Bom dia, Tainá. Alguém que eu não chamei, que pode ter entrado durante a chamada, poderia se apresentar agora? Antônio Augusto, aqui é a Leiline, da Agência Nacional de Águas. Bom dia, Leiline. Mais alguém? David, CLG, São José dos Campos, representando Lajeado e Peixe de Cal. Ok, David. Mais alguém? Ana Paula, então passo a palavra para você. Obrigada, Antônio Augusto. Então, nós vamos começar essa que é a última reunião antes de retornar a operação de Serra da Mesa ao patamar normal de vazão mínima de efluente, que é 300 metros cúbicos por segundo. A gente vinha operando com vazão reduzida, com o objetivo de aumentar o armazenamento em Serra da Mesa, melhorar a segurança hídrica da bacia. Então, nessa reunião, nós vamos ter a oportunidade de fazer uma avaliação dessa operação e também de perspectiva para a operação retornando ao normal nas próximas semanas. E também sobre a última reunião antes do início da temporada de praias, que nesse ano provavelmente não vai ter o mesmo objetivo que teve em anos anteriores, devido às medidas de isolamento, mas que se inicia também nas próximas semanas com condições de operação específicas para essa temporada. Então, como de costume, Antônio Augusto, eu acho que a gente começa com o CEMADEM, né? Vai ser na ordem normal. Isso, tá bom. CEMADEM. Tá. Então, começamos com a apresentação do CEMADEM, que já está na tela. Giovanni, você pode começar. Ok. Obrigado, bom dia a todos. Vamos então fazer uma avaliação de previsões, condições de chuva e projeções para a bacia do Tocantins. No próximo slide, a gente tem uma análise da chuva nos últimos 30 dias. Na legenda da figura tem a data de 26 de abril até 26 de maio ontem. Na região central, no coração do Brasil, pouca chuva, né? O que é típico dessa época. Estamos na estação seca nessa região, inclusive na bacia do Tocantins. As chuvas ficam nos extremos norte e sul do país. Na figura da direita, nós temos a diferença entre o que choveu, que foi mostrado na figura da esquerda, e o que seria normal chover. A gente vê aí que no norte do estado do Tocantins e parte do Pará ali, a chuva ficou um pouco abaixo da média. Então, na bacia, em geral, grande parte da bacia ali, Serra da Mesa, ficou próximo da média nesses últimos 30 dias, mas uma partezinha lá no norte da bacia ficou um pouco abaixo da média. Próximo slide. Aqui a gente tem uma avaliação da evolução nos últimos... Eu não estou vendo mais a apresentação. Giovanni, está mostrando aqui a evolução da precipitação acumulada mensal. Aqui, tá, aqui voltou. Tá, ok. Então, esse acumulado mensal dos últimos 24 meses, onde a gente tem a coluna mais à esquerda, à direita, no canto direito inferior da tela, a coluninha menor, mostrando agora o mês de maio, né, que já está bem próximo da linha cinza, da bolinha cinza. Essa linha cinza mostra a média de longo termo. Tá? Em geral, são médias de 30 anos. E aqui no mês de maio nós já temos 40,9 milímetros, está indicado ali em cima, né? 40,9 é a média do mês, e nós estamos com, aqui o azulzinho, 34,1 milímetros. Então, não muito longe da média desse mês de maio, né? Como a gente tinha mostrado no mapa anterior, está próximo, né? Um pouquinho, nos últimos 30 dias foi próximo à média, e considerando só o mês de maio, a gente já está quase na média.
O mês anterior de abril ficou um pouco acima da média, março ficou acima da média, e aí fevereiro ficou um pouco abaixo da média, janeiro abaixo, dezembro bem abaixo da média, e aí a gente teve no ano hidrológico do ano passado também as colunas em azul bem abaixo da linha cinza, né, mostrando chuva bem abaixo da média. Então teve um déficit no ano hidrológico passado e nesse também, né? O único mês que ajudou um pouquinho, foi mais favorável, foi o mês de março desse ano, né? Próximo slide. Aqui a gente tem a situação atual de hoje, né? Depois de ter olhado esse diagnóstico aí para trás, vamos ver o presente para logo a gente ir para o futuro. Então eu destaquei ali com essa elipse vermelha, áreas de instabilidade, algumas nuvens ali na bacia, por conta de uma frente fria, né? Uma frente fria bem ampla, né? Uma massa de ar frio bem ampla que avançou aí Brasil adentro pelo continente, está bem frio, e um resquíciozinho, finalzinho desse frio, conseguiu levar alguma instabilidade ali para o norte do Tocantins, né? Onde a gente percebe algumas nuvens. Mas dali para baixo, grande parte da bacia, lá em Serra da Mesa, inclusive, entrou esse ar frio que também é muito seco, né? Ele tem muito pouco vapor de água. Então isso faz com que, na sequência, seja mais difícil a gente ter chuva, né? Se a gente já estava no meião na estação seca com pouca chuva, agora a tendência é chover menos ainda, né? Só se viesse uma frente muito forte. Mas vamos ver como é que fica a evolução para os próximos dias. No próximo slide. Aqui a gente tem, então, a previsão de hoje, né? E mais 6 dias, contabilizando um total de 7 dias, né? A gente vê em Goiás, ali, Serra da Mesa, sem cores, nenhuma cor, né? Significa menos de 10 milímetros. E só realmente ali mais no norte do Tocantins, no Pará, que tem ainda alguma instabilidade. Próximo slide, que aí a gente vai ver mais no detalhe. Aquele mesmo mapa, só que agora aqui no detalhe o recorte da bacia do Tocantins, né? Então fica só realmente a parte norte, a parte mais jusante ali, e Serra da Mesa ali sem chuva. Aqui na figura da direita, a gente tem a evolução da média de chuva na bacia ao longo do tempo, desde hoje até dia 7 de junho. A linha acumulada de chuva sobe pouco. Nos primeiros 3 dias nós temos 7 milímetros de chuva, esse número 7 é o acumulado em 3 dias. O 10 é o acumulado em 7 dias e o 14 é o acumulado em 10 dias. Bem pouca chuva. No próximo slide a gente tem o detalhe de Serra da Mesa. Em Serra da Mesa, veja, 0 de chuva, nenhuma chuva aqui no mapa, e na série, no gráfico, né, na curva que mostra o acumulado de chuva na bacia, em 3 dias, 0 chuva, em 7 dias, 0 chuva, em 10 dias, 0 chuva. Então, confirmando aquele comentário de que esse ar frio é também muito seco, portanto, nós temos aí um horizonte à frente, sem chuva na bacia, tá? Pelo menos aqui a gente vai até 10 dias sem nenhuma chuva. Próximo slide. Aí a gente vai ter a previsão para a segunda semana. Então a gente olhou os primeiros 7 dias, no gráfico até 10, né? Agora a gente vai olhar entre o 8º e o 14º dia, tá? A figura mais à esquerda é a climatologia, ou seja, o quanto em média chove nessa semana, nessa segunda semana de previsão, né? Que iria de 4 de junho até 10 de junho. Então, menos de 10 milímetros, muito pouco, nada, quase nada de chuva. A previsão também, quase nada de chuva. E a diferença entre as duas, ou seja, a anomalia, também próxima de 0, é normal. Então, não vai chover e o não chover é normal ali para a bacia do Tocantins. Então, próximos 14 dias, nenhuma expectativa de chuva, a não ser no norte do Tocantins ali, alguma chuvinha isolada, ok? No próximo slide, a gente começa a fazer uma avaliação hidrológica da bacia. Eu vou passar a palavra para minha colega do CEMADEM, Karine Leal, que vai fazer as considerações sobre esses próximos slides. Karine, bom dia. Bom dia novamente, pessoal. Então, focando aqui na parte hidrológica dessa apresentação, lembrando que aqui eu estou falando somente da bacia de Serra da Mesa, né, localizada numa porção alta da bacia do Rio Tocantins, fica localizado ali na região ao norte, né, do Distrito Federal. Então, no gráfico superior, nós temos as barras em azul, representando a chuva observada desde outubro
de 2019 até maio de 2020. Seria o nosso ano hidrológico, que inicia mais ou menos em outubro. Então vejam que janeiro, fevereiro, março e abril, nós tivemos precipitações acima da média histórica para essa bacia. Né? Uma notícia bastante considerável, bastante boa para essa bacia que vem enfrentando chuvas abaixo da média há bastante tempo. Né? Agora, no mês de maio, né, nós estamos chegando em acumulados em torno de 23 milímetros. Isso representa 80% da climatologia, né, do que a gente espera em termos climatológicos de chuva. Né, é um valor considerado ok, né, já que a gente está, né, bem próximo do fim do mês. E essas chuvas, né, acima da média, elas contribuíram para um aumento considerável dos valores de vazão. Vejam na figura inferior, acompanhem a linha roxa, ela representa a vazão observada desde outubro de 2019 até maio de 2020. Vejam que a gente partiu de uma situação bastante, né, complicada. Ali em outubro e novembro, nós estávamos com vazões próximas aos mínimos históricos observados dessa bacia, né, e passamos para uma situação bastante considerável em março, né, onde nós tivemos um pico de vazão bem acima do valor médio histórico para o mês de março. Né, de lá para cá, os valores reduziram, né, muito embora a gente ainda esteja numa situação acima da média histórica, né, mensal para essa bacia. No mês de maio, nós estamos até agora, né, com 626 metros cúbicos por segundo, o que representa algo em torno de 24% acima da média histórica dessa bacia. Lembrando que aqui eu só tenho dados até o dia 25 de maio, né, que são os dados consistidos pelo ONS. No próximo slide, por favor, nós começamos a entrar na parte de previsão. Na figura superior, nós temos as barras pretas representando a precipitação diária observada do dia 16 de maio até o dia 25. Então, veja que nós tivemos pequenos eventos de chuva, né, ao longo desses últimos dias, e na sequência deveriam ter várias barras coloridas, que seriam os membros de previsão de precipitação. Entretanto, como o Giovanni falou para vocês, né, nessa bacia a gente não tem uma previsão de precipitação, né, então eles são todos zerados. Na parte inferior dessa figura, nós temos a linha preta representando a vazão observada diária, né, dado pelo ONS, e na sequência a gente tem uma única linha, seria o membro médio de previsão de vazão para os próximos 10 dias, dados de acordo com o nosso modelo hidrológico. Né, então, a tendência é que a gente vai reduzindo aos poucos esse valor de vazão, e para esses próximos 10 dias a gente tem uma média, né, em torno de 460 metros cúbicos por segundo. No próximo slide, por favor, nós temos os cenários de vazão para os próximos meses. Então, a gente tem a mesma configuração de informações de vazão observada desde outubro até maio, outubro de 2019 até maio de 2020, e desse ponto em diante partem-se várias linhas pontilhadas coloridas. Elas estão meio que sobrepostas umas às outras, a gente não consegue enxergar muito bem as cores delas, mas elas estão todas ali. Então, desse ponto em diante, de maio até setembro, a gente traça cenários de vazão, que são construídos em função de cenários de precipitação. Esses cenários, eles são construídos em torno de a média climatológica, variações em torno dessa média, 25% acima, 25% abaixo, né, e um cenário de precipitações críticas, que nesse caso é igual ao ocorrido em 2017. Né, esses cenários, eles ficam muito próximos um do outro, porque nesse período, né, a gente não tem uma precipitação considerável, né, para fazer diferença, né, da gente colocar 25% a mais ou 25% a menos. Então, eles ficam todos muito parecidos. Né. A boa notícia é que daqui para frente a gente espera que os valores de vazão fiquem próximos à média climatológica, né, a média histórica de vazão, para esses próximos meses, né, então é uma situação bem favorável com relação, né, em comparação ao que a gente observou no ano passado. Aqui o ano passado está representado pela linha rosa, né, então vocês podem ver que a gente ficou nesse período de junho a setembro numa situação bem desfavorável, chegando inclusive no final de setembro, bem próximo dos mínimos históricos dessa bacia. Então, essa é a boa notícia que a gente tem para a bacia de Serra da Mesa. Assim eu finalizo a nossa reunião de hoje, nossa apresentação, e fico à disposição para qualquer pergunta. Obrigada.
Obrigada. Então, de maneira geral, o que nós temos olhando a bacia como um todo, foi um período chuvoso bem mais próximo ao esperado, à normalidade, que refletiu invasões bem mais favoráveis, principalmente em relação aos anos anteriores, e uma sinalização de que o período seco vai ser dentro da normalidade, apesar disso não significava muita coisa, porque as vazões já são bem mais reduzidas, mas de qualquer maneira, nos últimos anos, eu acho que é a primeira vez que a gente consegue fazer uma avaliação assim positiva do período chuvoso que se encerra. Antes de abrir para outras pessoas participarem, eu vou passar como a gente faz normalmente, para o ONS para apresentar a sua avaliação. Boa tarde a todos. Pelo ONS Rio, Pedro Garrido que fará a apresentação. Essa é a nossa primeira apresentação, né, considerando o que a Ana colocou, né, no sentido de que é a apresentação prévia ao período de praias, né, que se inicia no próximo dia 10 de junho, e também a gente consegue ter um panorama, uma avaliação, né, de como as práticas que a gente adotou para defluências de Serra da Mesa nesse período chuvoso contribuíram para o incremento, né, do armazenamento no reservatório. Próximo slide, por favor. Nesse primeiro slide, são apresentados os principais reservatórios que a gente tem na bacia do Rio Tocantins, né, com destaque para a Serra da Mesa, localizado na cabeceira, que tem maior capacidade de armazenamento de todos os reservatórios da cascata, e que um armazenamento nele garante também que a gente consiga gerar mais energia na cascata. Então é um reservatório estratégico, né, devido à sua capacidade de armazenamento, e por estar no trecho mais montante da cascata, permite uma geração combinada com as usinas localizadas a jusante. Destacando, né, dando um destaque para as usinas de jusante, nós temos Canabrava, São Salvador, que são usinas pequenas, Peixe Angical, que tem um reservatório um pouquinho maior em comparação com outros da bacia, Lajeado, Estreito, e mais a jusante, por último, né, nós temos Tucuruí, são os reservatórios que são despachados pelo ONS no âmbito do SIM. Tucuruí tem um reservatório maior, é o segundo maior da bacia, e a operação conjunta desse sistema permite que a gente consiga ter uma segurança hídrica conforme as políticas que a gente tem adotado. Um destaque para a Serra da Mesa é que o nível da soleira do vertedouro está na cota 441 metros, que faz com que o reservatório, quando esteja abaixo dessa cota, tenha só a vazão turbinada, né, como a forma de defluência para jusante. Ok? Próximo slide, por favor. Nesse slide estão condensadas as principais restrições que a gente tem para cada um desses reservatórios do sistema hídrico do Tocantins. Na cabeceira a gente tem Serra da Mesa, que a política de defluência base é estabelecida pela Resolução ANA 529 de 2004, que é de defluência mínima de 300 metros cúbicos por segundo. Nesse ano, né, a gente pode destacar que a gente teve uma operação em que houve uma flexibilização desse valor de 300 metros cúbicos por segundo para 100 metros cúbicos por segundo, que inicialmente foi feito em caráter de teste, e na sequência acabou sendo praticado pelos meses de abril e de maio, com o intuito, né, da gente conseguir restabelecer o armazenamento de Serra da Mesa, melhorar a capacidade de armazenamento e assim ficar mais preparado para o período em que não há tantas chuvas na bacia. Na sequência, nós temos Canabrava e São Salvador, ambas com uma restrição de defluência mínima 90 metros cúbicos por segundo para proteção de ictiofauna. Destaco que essas defluências que estão caracterizadas aí são as que estão declaradas junto ao ONS por meio de FSAR. Tá? E, além disso, a gente tem também a defluência mínima de 360 metros cúbicos por segundo para peixe angical, também para proteção de ictiofauna, e para lajeado de 255 metros cúbicos por segundo de defluência mínima para preservar questões ambientais. Além disso, né, o que norteia e o que vai ser alvo também de discussão, acredito, nessa ocasião, é o período de praias, né, que é norteado pela Resolução ANA 376 de 2011,
que para o período de 10 de junho a 20 de agosto estabelece que as vazões de efluentes de Serra da Mesa sejam as preconizadas na resolução ANA 529, 300 metros cúbicos por segundo, e que sejam evitadas, né, oscilações bruscas, né, nas usinas, principalmente de Peixinho de Cal e Lajeada, com o intuito de manter as praias, né, durante o período de praias. Cabe destacar nesse sentido que o ONS já encaminhou a ADTUR, né, a vazão que seria praticada por Serra da Mesa nesse período, que essa vazão mínima praticada em Serra da Mesa seria de 300 metros cúbicos por segundo no período de praias. E continuando na cascata, né, em Estreito, a gente tem uma restrição de defluência mínima de 744 metros cúbicos por segundo, estabelecida pelo IBAMA. Próximo slide, por favor. Nesse slide, a gente consegue observar as vazões naturais ao empreendimento Serra da Mesa, no período desde o início do ano de 2019 até segunda-feira, 25 de maio de 2020. São vazões médias diárias, né, consolidadas pelo ONS também. O que a gente consegue observar, né? A gente consegue observar que nos meses de março, abril, maio, a gente conseguiu ter vazões médias mensais maiores do que a MLT, o que permitiu, o que vai ao encontro, né, do que o Semadem falou, de que a gente teve um ano hidrológico mais favorável do que a gente observou, pelo menos no ano passado, e também olhando para trás, no histórico, de outros anos também. Então, a gente vê, por exemplo, que para fevereiro de 2020, a gente teve 87% da MLT, comparado a fevereiro de 2019, que a gente tinha 32% da MLT, né? E março, abril, maio, superiores até as médias que foram verificadas ao longo do histórico. Destaco aqui que o ONS considera como o histórico o período de 1931 a 2018. Tá? Então, a gente consegue observar nesse gráfico, né, que as afluências de Serra da Mesa, pelo menos esse gráfico dá para a gente comparar com o ano anterior, as afluências foram bem melhores do que as observadas em 2019. Próximo slide, por favor. Nesse slide de atrás, um comparativo com os piores anos que a gente tem do histórico, né, em termos de afluência, de vazões naturais, desculpa. Então, a nossa situação, como a gente consegue perceber do ano de 2019 e 2020, em preto, ali em preto, que a gente consegue observar que ela está começando, né, esse período de estiagem acima dos piores anos. É um sinal de que a gente está um pouco mais confortável, né? Tivemos uma situação de chuvas melhor nesse ano, né? Mas ainda a gente precisa observar como se dará essa recessão. Então, aí a gente tem um comparativo, né, com os anos de 16, 17, 15, 16, 98, 99, 18, 19, 17, 18. E o 19, 20, a gente tem aí indicado a última a vazão média diária, né, observada no dia 25 de maio, foi na ordem de 506 metros cúbicos por segundo, a vazão natural em Serra da Mesa. Próximo slide, por favor. Da mesma forma que é apresentado para a Serra da Mesa, a gente também está apresentando para a Estreita, a evolução das vazões naturais ao longo do tempo. A gente percebe como é um empreendimento ajusante, né, que tem interferência, como a gente está falando de vazão natural, reflete o que acontece em Serra da Mesa, a gente consegue reparar que as incrementais se comportaram também de acordo, né, com o que foi observado, tendo março, abril, maio, valores médios mensais de vazão superiores à MLT que a gente tem para esses meses, né? A gente vê que o ano de 2020 foi um ano bom, né, hidrologicamente falando, no sentido de, em termos médios, ter sido um pouquinho maior, e a gente vê que, em comparação a 2019, a gente teve um ganho em termos de hidrológicos, né, de disponibilidade de chuva, maior do que o que aconteceu, que foi observado em 2019. Próximo slide, por favor. Do mesmo modo, tem uma comparação de vazões naturais observadas em diferentes anos hidrológicos, com destaque em preto para o ano de 2020, né? O último dado que a gente consolidou, a gente tem a vazão de 2.897, observada no dia 25 de maio, média diária, e a gente vê que não é tão comum a ocorrência de repiquetes, né? Pelo menos com esses anos bem secos que estão apresentados,
à exceção de 98 e 2018 e 2019, que teve um repiquete ali no início, não é tão comum a ocorrência de repiquete, né? Mais comportado esse declínio lá na bacia, em função das vazões serem reflexo do escoamento de base, haja visto que tem muito pouca chuva nessa ocasião de estiagem lá da bacia. Então aí a gente consegue comparar que a gente está numa situação um pouco acima, né, dos piores anos do histórico, que ainda a gente tem que acompanhar a evolução disso ao longo do tempo. Próximo slide, por favor. Esse slide, ele é um dos mais importantes da apresentação, que mostra o ganho que a gente teve em Serra da Mesa com a política que a gente acabou adotando neste ano hidrológico. O que a gente percebe aí? É um histórico de evolução, tanto de vazões afluentes à Serra da Mesa, que é a linha em azul, as vazões defluentes de Serra da Mesa, a política adotada, que é a linha em vermelho, e em verde a gente tem a evolução do volume útil, que é em percentual, né, que seria o armazenamento de Serra da Mesa. O que a gente percebe? Em 2019, olhando lá para 31 de maio de 2019, que é o primeiro ponto que está indicado no gráfico na linha verde, a gente vê que a gente teve um armazenamento máximo em 2019 em torno de 22,9%, 23% do volume útil de Serra da Mesa. Esse foi o nosso melhor cenário no ano passado, em 2019. E o que acontece? Olhando já para 2020, principalmente a partir de janeiro de 2020, a gente vê que houve um aumento de afluências à Serra da Mesa considerável em relação ao ano de 2019, que contribuiu muito também para esse aumento, e além disso, a gente conseguiu praticar políticas de defluências do patamar, né, diferenciado. Houve uma flexibilização dos 300 metros por segundo, que a gente teria que lançar para jusante, para 100. E isso combinado com as afluências favoráveis, combinado essa política de defluência flexibilizada, permitiu com que a gente conseguisse recuperar, em termos relativos, né, muito o reservatório de Serra da Mesa, chegando ao final do período agora, né, com 37% do seu volume útil, verificado no dia 25 de maio. A gente, daqui a pouco, serão apresentadas as simulações com as previsões, mas já nesse momento, né, no dia 25 de maio, a gente verifica que um volume útil dessa ordem ela não é atingido desde setembro de 2014 do histórico. Então, assim, houve uma recuperação muito boa em função dessa política que foi adotada e também em função da hidrologia favorável, né, o que nos permite enfrentar esse período de estiagem com um pouco mais de segurança hídrica em relação a esse reservatório. Próximo slide, por favor. Nesse slide consta a operação da usina de Estreito, onde que a gente vê que as afluências são praticamente muito, muito próximas às defluências, né, e que em nenhum momento desse histórico houve uma defluência menor do que o valor de referência de 744 metros por segundo, né, preconizado lá determinado pelo IBAMA para empreendimento. Próximo slide, por favor. Pode passar mais um. Então, aí a gente... a partir desse momento, o que será apresentado, né, é o panorama que a gente está vislumbrando para o próximo... para esse período, né, até final de agosto, considerando alguns cenários de afluências e as políticas de defluências que a gente tem estabelecido para o reservatório de Serra da Mesa. Então, em primeiro lugar, falar um pouquinho dos cenários de afluências, né? O que a gente utiliza para determinar as vazões que alimentam, né, a simulação hidrológica que a gente faz, a hidráulica do reservatório, a gente entra com o modelo SMAP do ONS. Para a primeira semana, as vazões são calculadas, né, a partir de previsão de chuva dos modelos ETA e GFS, e para o restante do período, de 30 de maio até 31 de agosto, o que a gente utilizou? A gente pensou em 3 cenários. Na verdade, são 3 cenários que sempre são apresentados na ocasião dessa sala. O primeiro cenário é um cenário com a pior chuva do histórico, pegando
que no caso da avaliação que a gente fez de 2006 a 2018, o histórico que nós temos disponível é o ano de 2010. O segundo cenário considera como dado como chuva, né, a média das previsões de afluências obtidas com as chuvas históricas dos 5 últimos anos, 2015 a 2019, e um terceiro cenário, que é a média das previsões de afluências obtidas com as chuvas históricas, que é de todo o período que nós temos, 2006 e 2019. Então, são 3 cenários apresentados, um com a pior chuva, as vazões obtidas considerando a pior chuva do histórico, e outros 2 considerando as afluências que foram obtidas a partir da média dos 5 últimos anos, 2015 a 2019, e de todo o histórico, 2006 a 2019. Esses são os 3 cenários. Próximo slide, por favor. Esse slide ele permite que a gente acompanhe, né, desde de outubro de 19, os dados observados de vazões naturais afluentes à Serra da Mesa, em azul, né, com as respectivas MLTs mensais indicadas em pontilhado preto. E a partir lá do final de maio, né, final de maio até o final de agosto, que está representado pelo 1º de setembro de 2020, última informação do eixo horizontal, a gente vê as previsões de vazões considerando os 3 cenários. Considerando a ausência de chuva, os 3 cenários ficaram muito parecidos. O pior, a média dos 5 últimos anos, e a média de todo o histórico. Então dá para ver uma certa coincidência, né, entre as linhas vermelha, que é o pior, a amarela, que seria a média dos 5 últimos anos, e a verde, que é a média do período todo do histórico. E a ordem, né, dessa previsão está em torno de 100% da MLT para cada mês. Próximo slide, por favor. Falamos dos cenários de afluências, agora apresentaremos as políticas de defluência. Conforme já havíamos sinalizado, né, até dia 31 de maio, as defluências mínimas médias diárias de Serra da Mesa são os 100 metros cúbicos por segundo, que já tá tem até uma resolução da ANA que corrobora essa defluência mínima, né, até dia 31 de maio de 2020. E a partir do dia 1º de junho, logo no dia seguinte, a gente retorna ao patamar de 300 metros cúbicos por segundo, que é da resolução ANA 524 de 2004. Então, os cenários de defluência considerados para a Serra da Mesa, para a gente apresentar a projeção de volumes de armazenamento do reservatório, a gente considerou esses 2 cenários. Até o final deste mês, a vazão de 100 metros cúbicos por segundo, média diária de defluência, e de junho até final de agosto, a defluência mínima média diária de 300 metros cúbicos por segundo. E em todos os casos, né, foi observada a manutenção da vazão afluente mínima de 744 metros por segundo à usina de Estreito, conforme a restrição ambiental apresentada anteriormente. Próximo slide, por favor. Considerando os cenários de afluência e as políticas de defluência apresentadas, a gente observa este gráfico. Este gráfico traz os resultados da simulação que fizemos para o reservatório de Serra da Mesa. Em azul, a gente viu o acompanhamento, a evolução dos dados observados até o dia 25 de maio, e a partir deste dia são as simulações. Todas as simulações, conforme vimos, né, com as afluências, né, bastante parecidas, os cenários de afluência, a gente chega no final do período de agosto, né, no final do mês de agosto, com armazenamentos em torno de 36,7% do volume útil do reservatório de Serra da Mesa. Nesse contexto, a gente atingiria um valor máximo, né, para o ano de 2020 de 37,9% de armazenamento em Serra da Mesa. Tá? Esse é um dado importante, que como eu mencionei, a gente não vê armazenamentos dessa ordem, né, de porcentagem de volume útil de Serra da Mesa desde 2014. Então, tem bastante tempo que a gente não consegue ter um armazenamento dessa ordem nesse reservatório. As políticas de defluência estão descritas no quadro aqui à esquerda, que já foram apresentadas até 31 de maio, a defluência de 100, de 1º de junho até o restante do período considerado 300 metros por segundo, e a gente vê o panorama final, a situação que a gente se encontraria considerando tanto esses cenários de previsão de afluência, quanto essas políticas adotadas. Próximo slide. E encerro a apresentação com essas informações e fico disponível para quaisquer dúvidas e esclarecimentos.
Ok, obrigada, Pedro, pela apresentação. E então ela traz a avaliação da operação que foi feita agora, que essa operação com a redução para 100 metros cúbicos por segundo, associada certamente a um período em que as vazões foram mais favoráveis. A gente, desde que começou com essa sala de crise, nunca tinha conseguido compartilhar uma informação tão boa quanto essa que a gente está compartilhando agora, permitiram a recuperação do reservatório e uma perspectiva de que no final de setembro ele vai estar melhor do que os 5 últimos anos, o que é uma boa coisa e aumenta a segurança hídrica para a bacia. É importante destacar também que, conforme o Pedro falou, não houve quebra final de agosto, desculpa, não final de setembro. Não houve quebra de restrição das exigências, das condicionantes ambientais ao longo da cascata, mesmo com a operação com vazões reduzidas, entre outras coisas porque a condição de vazão e a hidroclimatológica foi favorável e permitiu que não houvesse nenhuma quebra de restrição. Antes de passar para os estados e outras autoridades presentes, eu queria passar para o Marcelo de Furnas para falar sobre esse período da operação reduzida, para fazer os comentários que tiver, e depois também para a Engie para falar sobre os outros aproveitamentos. Bom dia a todos. Esse período de vazão reduzida, a operação Serra da Mesa transcorreu normalmente, a gente conseguiu operar, ou seja, fazendo essa média de 100 metros cúbicos por segundo por dia, tá? Teve vezes até que a gente fez um pouquinho menos, 98, alguma coisa assim, porque o ajuste da geração da usina no tempo real, como ela está atrelada ao sistema elétrico, às vezes tem algumas dificuldades de entrada e saída de máquina, então esse ajuste fino é um pouco complexo. Mas, de qualquer maneira, cumprimos o determinado na resolução, conseguimos aumentar o nível do armazenamento do reservatório. Não tivemos relatos de problema com ictiofauna, com qualidade da água, interferência com os índios avaquanoeiro ajusantes da usina. Tá? Então, foi tudo muito tranquilo. Fizemos monitoramento de qualidade da água esse tempo todo, que inclusive é uma condicionante que a gente tem junto ao IBAMA. E tudo transcorreu bem do ponto de vista operacional e ambiental. Então, em futuras ocasiões, poderemos vir a repetir essa operação sem problemas. Foi isso. Se tiverem algum questionamento, estou à disposição. Ok, eu vou passar para a Engie. Não sei quem de vocês vai falar. Bom dia, é o Vicente, aqui da Engie. Em relação à Cana Brava, que fica imediatamente abaixo da usina Serra da Mesa, a jusante Serra da Mesa, nós tínhamos lá na condicionante que deveria ser mantido o nível acima da cota 33250, né? Então nós tivemos meio metro de operação entre o 33250 e 333, que é o máximo normal. Então toda a operação foi feita nesse período, nesse sentido, em alguns momentos desligando a usina, né, para permitir a permanência do nível dentro dessa faixa mínima 33350. Com o nível recuperando, nós voltávamos a gerar. Então teve essa variação aí de parada de geração e simultaneidade com vertimento, né? Coloca vertimento mínimo, que era 90 metros cúbicos por segundo, mas foi uma operação bem tranquila também, né? Não tivemos nenhum relato também de problemas de ictiofauna, nem a montante, nem a jusante. Da mesma forma, São Salvador também reproduziu essa forma de operação, não tivemos nenhum problema. Ajudou bastante também que as incrementais estavam mais positivas, né? Então, quer dizer, não teve muitos desligamentos também, né? Então, isso foi bem interessante. Com relação a estreito, né? Também nós tivemos aí, sim, uma condição bem favorável. A incremental de estreito entre Lajeado e Estreito é uma área de 100 mil quilômetros quadrados. Então, tem o Rio do Sono ali, né? É uma bacia bem importante. E teve chuvas ali, sim, episódios bem significativos ali
de mais de 100 milímetros ali, em alguns momentos, e com isso, mas nós conseguimos fazer toda a gestão do reservatório, né? Lá em Estreito também nós temos uma operação que não tem nada a ver com essa história no momento agora de Serra da Mesa, mas que é uma operação particular de rebaixamento dinâmico, né? Então, preventivamente, para evitar problemas de ribeirinhos a montantes, essa operação foi realizada, também com todo o cuidado dos ribeirinhos a jusante, particularmente na cidade de Imperatriz, né? Não sei se está presente aí o pessoal da Defesa Civil de Imperatriz, se quiser relatar alguma coisa, mas as vazões estiveram na ordem de 12 mil metros cúbicos por segundo, que é uma vazão que tem um TR de 2 anos aproximadamente, né? Então, quer dizer o seguinte, é uma vazão normal relativamente para períodos úmidos da bacia do Tocantins, né? Mas, como sempre, tem aquelas operações de resgate e tal, né? Então, toda a operação foi coordenada de maneira a evitar maiores, digamos assim, problemas para a população que seria afetada, né? A questão toda se prende em alertas e avisos em tempo hábil para que possa ser feita, a Defesa Civil possa fazer o seu trabalho, né? E também, dentro do possível, o consórcio Estreito Energia dando o suporte que precisa, quando necessário, para a Prefeitura. Então, no mais, assim, eu acho que foi um período chuvoso favorável, como foi dito. Tivemos alguns episódios aí em Estreito um pouco mais tensos em função dessa incremental abrupta, né? Mas o saldo foi bem positivo, na minha avaliação. Era isso, obrigado. Ok, obrigada. E retomando uma questão que o Marcelo levantou, de repetição disso em anos seguintes, eu acho que todos já sabem que nós estamos trabalhando numa resolução de caráter mais permanente para a cascata inteira do Tocantins, que vai ser submetida à consulta pública quando ela estiver pronta para isso, e que todos terão a oportunidade de participar. Vai ser divulgado aqui para que vocês participem, vocês mais ativamente, inclusive, assim, que estão por dentro do problema. Mas, Marcelo, para que isso possa virar uma prática permanente e repetida dentro de uma resolução da ANA, é importante que Furnas também obtenha a adequação na licença ambiental. Então, é uma coisa que vocês podem começar a tocar em paralelo, né, para que a gente também possa, para que todos os instrumentos que autorizam estejam alinhados. Ana Paula, só informando, Furnas, agora no mês de maio, está fazendo processo de envio para o IBAMA do Plano Básico Ambiental de Serra da Mesa, ou seja, por conta de renovação de licença de operação. Então, a gente está refazendo toda essa parte dos subprogramas ambientais. Inclusive, o IBAMA pediu um subprograma de regime especial de operação, que justamente corresponde a essa operação de vazão reduzida de 100 metros cúbicos por segundo, ou entre 100 e 300, na realidade, ou seja, com monitoramento, interrupção de fluxo ajusante, essa coisa, tá? E operação de canabrava em nível mais alto. Então, foi submetido ao IBAMA, justamente foi uma exigência deles, que a gente incluísse esse tipo de subprograma nas nossas ações normais de operação. Tá? Então, acredito que isso seja um instrumento que precisa, do ponto de vista ambiental, até para tornar mais ágil a nossa operação lá, ou seja, diminuir a necessidade, o monitoramento já ser feito de uma forma mais regrada, mais automática, tá? E evitar processos de, na época que a ANA autorizar uma redução dessa, que a gente tenha que tratar como se fosse sempre a primeira vez no IBAMA, ou seja, que seja uma coisa menos burocratizada do que o que acontece hoje em dia ambientalmente, ou seja, várias coisas que a gente precisa fazer, a gente tem que pedir a anuência do IBAMA, essa coisa. Tendo um programa que já contempla esse tipo de coisa, agiliza bastante o processo, tá? Então, a gente está justamente tratando disso. Aguardando aí ansiosamente a futura
resolução às regras gerais da bacia. Obrigado. Ok. Aí a gente pode ir conversando sobre isso e você também, por favor, deixe essa sala informada sobre o andamento disso. Certo. Eu vou passar primeiro, antes de abrir a palavra, vou passar primeiro para os estados que estão presentes. Na verdade, a gente tem Goiás, a SEMAD. André, se você quiser fazer algum comentário. Oi, Ana. Bom dia novamente, né? Nenhum comentário. Parabenizo os colegas pela apresentação e vamos continuar monitorando, né? Realmente é isso que é importante, estar aí observando os cenários futuros. Ok, obrigada, André. Nós não temos outros estados, mas temos a Defesa Civil de Imperatriz, que inclusive foi mencionada aqui pelo pessoal falando da operação. Se você puder também fazer a sua avaliação e os seus comentários. Opa, bom dia. Aqui em Imperatriz, as vazões foram normais. Teve algum imprevisto, como o Vicente falou, mas, porém, avisados com antecedência, a gente conseguiu contornar a situação. Mas o demais está tudo ok. Ok, obrigada. Para a Defesa Civil de Imperatriz, vocês têm alguma expectativa de abrir praias nessa temporada, ou isso, por enquanto, não tem nada, ainda não está no radar? Você tem alguma posição sobre isso? Por conta da pandemia, a gente cancelou de praias nesse período. A gente queria até saber a questão da vazão, como é que vai ficar, se vai fazer a redução, como todos os anos acontece, ou se como é que vai ficar essa parte? A resolução vai vigorar, as vazões vão ser feitas conforme a resolução, vai ser 300 metros cúbicos por segundo, sem nenhuma alteração, apesar de não haver efetivamente o uso das praias. Certo. Eu vou abrir agora para, se alguém tiver algum outro comentário, algum questionamento a fazer, esse é o momento. Bom, eu sou Marne, do Ministério de Minas e Energia. Eu queria saber por que, então, quais são os motivos dessa manutenção da vazão de 300, se não vai ter o período de praia? Eu vou passar para o ONS para responder sobre a operação para os próximos meses. Guilhom. Bom, na verdade, a gente não tinha ainda informação sobre essa questão do não funcionamento das praias. A gente não foi informado sobre esse Deixa eu falar antes. É o Joaquim Gondim. Vai ficar 300 porque é a vazão mínima estabelecida pela resolução da ANA. Então, o ONS tinha a liberdade de botar 300, 600 e 900. Ele está botando a mínima recomendada nos estudos dele. Então, 300 porque é o mínimo que ele pode praticar. Ok, está respondido, então. Mas então não tem o interesse de fazer um pedido para segurar um pouco mais de água e reflexionar ainda mais? Não, a ANA não concorda com a prorrogação, porque agora as vazões ficam reduzidas, as afluentes dos tributários também, e agora vamos pensar na manutenção das condições adequadas do rio. Ok. Ok, mais alguma questão? Bom, então, com a situação que nós estamos, a gente tem pode dar um intervalo maior nas nossas reuniões,
e marcar para daqui a mais ou menos um mês para frente. Então, a gente pode fazer no dia 25 de junho, que é uma quinta-feira, às 10 horas da manhã. Todos de acordo? Não havendo manifestações em contrário. Desculpa, só uma observação. As quintas normalmente estão tendo uma sala de crise do Sul. Eu não sei e além disso, é dia de PMO aqui. Dia de previsão, de programação mensal. A gente é meio tumultuado para nós, quinta-feira. Tá. Então, dia 23, terça-feira, é possível? Sim. Sim. Ok. Então, fica marcado para o dia 23 de junho, às 10 horas, para a gente dar prosseguimento no acompanhamento da bacia do São Francisco e das condições de reservação. Muito obrigada. Tocantins, né? Oh, desculpa, Tocantins. É muita sala de crise, desculpa, gente. Tocantins. Só um pedido aqui, a Tainá da CCE, sobre essa sala do Sul, será que vocês poderiam incluir? A gente solicitou por e-mail, mas acho que não tivemos retorno. Podemos. Antônio Augusto, por favor, anote. Você mandou para o e-mail da... Coloca no chat, por favor. Tem um chat aqui ao lado. Coloco sim. Aí, se você colocar o seu e-mail, o Antônio Augusto já anota e você já recebe para a próxima reunião da Sala do Sul. Tá ótimo, obrigada. As ordens. Márcio Bessa, da Eletronorte, bom dia. Ainda cabe uma solicitação, Ana Paula? Por favor. Bom, eu gostaria de saber, eu participo agora recentemente da reunião, se poderíamos enriquecer essas informações do ONS, da CEMADEM, e incluir também lá o reservatório de Tucuruí, até as previsões meteorológicas. Seria interessante. Nós, da Eletronorte, ganharíamos bastante com essas informações, se pudesse ser estendido um pouco mais para a parte baixa da bacia, para refletirmos. Aí o doutor Joaquim pode nos responder também, você, Ana Paula. E o pessoal da ONS, claro. ONS, é possível para as próximas incluir Tucuruí? Sim, por nós não tem o menor problema. A gente pode incluir Tucuruí, pode incluir Estreito e tal. É porque a gente não... Assim, o objetivo inicial dessa reunião era o estoque na cabeceira, né? O estoque no principal usina de armazenamento da bacia, que é aquela que promove a chance de você ter melhores condições para uso múltiplo na bacia como um todo. Por isso que a gente nunca incluiu o Tucuruí, em princípio. Mas pode ser incluído, não tem o menor problema. Por nós, não. Agora, não sei o CEMADEM, se ele pode fazer previsão para lá também. Márcio Bessa, novamente, perfeito, está entendido. E tanto que, como inicialmente foi dito que é estratégico, né, para o ONS, se puder, vai ser muito interessante para nós. Obrigado. Vamos esperar a CEMADEM falar também. Obrigado. Daqui do CEMADEM, eu vou anotar o pedido e vou encaminhar lá para o pessoal responsável por esses produtos. E espero que sim, espero que a gente consiga também, né? Tem o pessoal da hidrologia, as projeções hidrológicas e as meteorológicas. As meteorológicas é um pouco mais simples, né? Só fazer um desenho ali no mapa, fazer um recorte do mapa. As hidrológicas aí exigem um pouco da modelagem lá. Então a gente vai anotar o pedido e vamos tentar atender. Ok, obrigada. Eu só queria pedir, por favor, Ana Paula, o nome da pessoa que não está aparecendo aqui para mim, quem que fez a solicitação. Márcio Bessa, engenheiro civil, Departamento de Planejamento Energético e Hidrologia, da Eletronorte. Eletronorte, então, para Tucuruí. Obrigado. Tá ok, Márcio. Obrigado. Vamos tentar atender. Então, pelo que nós vimos aí, é possível o ONS incluir, e pelo menos a parte de meteorologia vai ser possível incluir. A parte de afluências, como aí já envolve também o Araguaia, então a CEMADEM vai ver se consegue, mas já ficou acordado que o ONS inclui a parte de operação de Tucuruí e pelo menos a parte de meteorologia vai ser possível incluir também.
A parte de previsão, Joaquim, não é possível ainda porque a bacia do Tocantins, como um todo, ainda não está calibrada. Está na fase final, mas ainda não está na calibração completa, então a gente só usa os MAP para a Serra da Mesa hoje. Quando tiver os MAP até Tucuruí, faremos também. Ok, mas você pode, em função da sua curva de depressionamento que você tem, né? Então, você explicar sim. ela. Tudo bem. Ok, obrigado. Ok, então, se ninguém mais tem comentários ou perguntas, nós encaminhamos para o encerramento dessa reunião e ficamos com a próxima já agendada para o dia 23 de junho, às 10 horas, uma terça-feira. Obrigada a todos, tenham um bom dia e fiquem bem. Bom dia. Obrigado. Bom dia, obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, obrigado.